falar um pouquinho para você agora de ótica, os princípios de propagação da luz e também a gente vai falar de alguns conceitos iniciais. O ano-luz é muito importante. Um ano-luz significa a distância que a luz percorre em um ano. É uma distância muito grande, é uma unidade utilizada para você medir distâncias astronômicas. Você nota que a luz ela se propaga com uma velocidade de 300 milhões de metros em um segundo. Imagina qual é a distância que ela percorre em um ano, hein? Essa distância que a luz percorre em um ano, o chamado ano-luz, equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Se você joga isso para quilômetro, você vai ter 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros agora. Então veja só, coisas importantes, feixes de luz. Feixe de luz é um conjunto de raios de luz e você tem três tipos. O feixe cilíndrico, você tem o feixe convergente e o feixe divergente. No feixe cilíndrico, os raios são paralelos entre si. E o melhor exemplo que a gente tem para dar para você desse tipo de feixe é exatamente o feixe produzido por uma caneta laser, que emite o laser. Você tem também o feixe chamado feixe convergente. É quando os raios eles partem de lugares diferentes, eles vão acabar se encontrando num único ponto, eles vão convergir para um único lugar. Nesse caso, eu posso te dar como exemplo, de repente, um feixe de luz que entrou em uma lupa. Após passar por uma lupa, ali tem uma lente convergente, esse feixe de luz, esses raios de luz, eles vão se concentrar num único ponto. Então a lupa ela produz um feixe convergente. E o feixe divergente é muito mais fácil porque é quando a fonte emite a luz e esses raios se espalham. O melhor exemplo disso que a gente pode te dar é o caso de uma lanterna. E também a lâmpada ela acaba espalhando os raios de luz e aí você tem no caso um exemplo importante, interessante de feixe divergente. Agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante que são os princípios de propagação da luz. São três. O princípio de propagação retilínea da luz. Ele diz que nos meios transparentes e homogêneos a luz se propaga em linha reta. O meio tem que ser transparente, o meio tem que ser homogêneo. Se assim for, a luz vai se propagar em linha reta. Esse princípio aqui ele é confirmado pela formação de sombras. A formação de sombras, no caso eclipse total, eclipse parcial do Sol. Você tem também o eclipse lunar, a câmara escura de orifício, são evidências de que esse princípio aqui ele é uma verdade. Esse princípio aqui ele realmente está correto, você afirmar que a luz se propaga em linha reta. Um segundo princípio também importante é o princípio da independência dos raios. Esse princípio ele significa simplesmente você afirmar que se um feixe de luz cruzar o outro, a propagação deles após esse cruzamento continua como se nada tivesse ocorrido. Então observa, eu tenho aqui duas fontes, uma fonte de luz 1, uma fonte de luz 2. E aí você tem dois feixes que são divergentes. Eles se cruzam neste momento aqui, mas após o cruzamento dos feixes, a propagação continua naturalmente. Então esse é o princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro e último princípio é o chamado princípio da reversibilidade dos raios. O princípio da reversibilidade dos raios, ele nos interessa bastante porque ele explica, por exemplo, quando você está no banco de trás de um veículo, se você olhar para o retrovisor que está bem no meio, você consegue enxergar o rosto do motorista. E ele também, se ele olhar para o retrovisor do meio, ele vai conseguir enxergar o seu rosto, você que está sentado lá atrás. Então isso significa que a luz inverte o seu sentido de propagação, mantendo exatamente a mesma trajetória. Você no banco de trás enxerga pelo retrovisor o motorista e o motorista no banco da frente enxerga pelo retrovisor do meio a pessoa que está sentada lá atrás. E para finalizar, os chamados meios óticos, é aí que a gente entra com transparência, translucidez e opacidade. O que é um meio transparente? É um meio através do qual você consegue enxergar as coisas com boa nitidez.
O ar, por exemplo, você consegue enxergar no ar limpo as coisas muito bem através desse meio do ar. O meio translúcido é diferente. Quando você tenta observar uma coisa através do meio translúcido, você tem uma perda de nitidez. Por exemplo, quando você tem um veículo que o seu proprietário colocou uma película e aí você olha para dentro do veículo e consegue enxergar. Se a película não for muito forte, você não consegue enxergar legal para dentro dele. Então, essa perda de visibilidade faz a película, em alguns casos, ser um meio translúcido. E o meio opaco é aquele através do qual você não consegue enxergar nada. Então, se uma pessoa estiver atrás de uma parede, através dessa parede você não consegue enxergar, portanto, trata-se de um meio opaco. Importante para a gente fechar, no meio transparente a luz se propaga em linha reta, no meio translúcido a luz ela tem uma trajetória irregular e no meio opaco a luz não se propaga. Então essa aula de princípios da ótica. Valeu!